pessoal, parte 2 e nossa última parte da nossa horinha de filosofia do direito, né? Aquelas duas questões. Vamos acertar nesse exame agora, vamos acertar, beleza? Então, continuando aí o nosso... Vou voltar ali rapidinho. Nosso 13º exame, a questão de número 2. Aí eu só fiz assim nessa situação, botando por exame, comentando. Em seu livro, Levando os Direitos a Sério, Ronald Dweck cita o caso Riggins contra Palmer, em que um jovem matou o próprio avô para ficar com a herança. O Tribunal de Nova York, em 1889, julga o caso considerando que a legislação do local e da época não previa homicídio como causa de exclusão da sucessão. Para solucionar o caso, o tribunal aplica o princípio não legislado do direito que diz que ninguém pode se beneficiar de sua própria iniquidade ou ilicitude. Assim, o assassino não recebeu a sua herança. Então, vem comigo, o que ele quer dizer com isso? Não tem a lei que determina isso. Por exemplo, a gente passou aqui no nosso país, tem agora a lei Carolina Dickmann, em relação aos crimes de pirataria, em relação a vídeo, essas coisas. Então, surgiu a situação, tá? E aí criou-se a lei. Tem um ramo da filosofia do direito que diz o seguinte, que o direito ele surge com a necessidade de regulamentar. Infelizmente, quanto maior a quantidade de leis, maior a quantidade de situações que surgiram. Então, algumas situações, por exemplo, não tínhamos, há 20 anos atrás, não tinha legislação sobre crimes da internet. Eu vou até botar 30, né, porque posso ter vacilado do ponto de vista histórico aí, mas não tinha esses crimes e tudo mais. Então, não tinha uma lei para verificar isso. Então, o que você iria fazer? Um princípio. Então, já imaginou? Não tem lei, então eu vou ter que dar ele aí a herança. O pessoal disse, não, vamos regulamentar isso. Isso aí também foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial. Algumas pessoas que mataram outros, né, o crime de guerra e tal, mas não tem lei contra isso, então a gente não pode ser condenado. Opa, não tem uma lei, não tem algo legislado, mas existem princípios que a gente pode aplicar, buscar parâmetros para essa situação, né? Então é aquela velha história. Às vezes não tem determinação lei, você vai buscar utilizar o princípio da razoabilidade, outras situações, para organizar e argumentar e apresentar a sua opinião, sua defesa, sua relação de julgamento, aí vamos dizer assim. Então, o assassino não recebeu sua herança. Com esse exemplo, podemos concluir que a justa filosofia de Ronald Dweck, dentre outras coisas, pretende, poxa gente, com esse texto ele já disse, mesmo não tendo a lei, você vai utilizar um princípio para impedir que coisas, situações, que a pessoa deixe de se aproveitar para isso. Então, na letra A ele vai dizer, revelar que a responsabilidade sobre o maior ou menor grau de justiça de um ordenamento jurídico é responsabilidade exclusiva do legislador, que deve se esforçar para produzir leis justas. Vamos ver? Letra B. Mostrar como as cortes podem ser ativistas quando decidem com base em princípios e não com base na lei. Opa! Eu utilizei um princípio porque não tinha uma lei regulamentada. Então, aquela relaçãozinha da coerência, né? Vamos observar lá, não tinha uma lei, aí eu vou utilizar um princípio. E que decidir assim fere o Estado de Direito. Então... C. Defender que regras e princípios são normas jurídicas que possuem as mesmas características, aí não, e por isso ambos podem ser aplicados livremente pelos tribunais. Aí, cuidado, não é bem assim. Letra D. Argumentar que regras e princípios são normas com características distintas. Sim. E em certos casos, os princípios poderão justificar de forma mais razoável a decisão judicial, pois a torna também moralmente aceitável. Então, essa é a nossa resposta correta, é a letra D. Porque você vai argumentar que regras e princípios são normas distintas, mas que você pode utilizar para embaçar a sua decisão judicial. Beleza? É aquela história. Sempre que a gente vai questionar o direito, a gente vai utilizar subsídios e regras. E aí, voltando para frisar, foi o caso que eu comentei com você da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas, mas não tem uma lei contra isso, não tem essas leis, então a gente não pode ser julgado. Não. Aí você vai ser julgado, a gente vai buscar um parâmetro, o chamado sociavelmente aceito, né? Então, a nossa resposta corretinha aí da situação, letra D de dado. Beleza? Então, não esqueça, esse filósofo faleceu há pouco tempo, se não estou enganado, e ajudou muito na interpretação dessas situações. Com esse livro, depois de uma lidazinha, em seu livro Levando o Direito a Sério. Tá? Então, a relação de princípio... Eu até ainda aposto que ainda vai cair o Miguel Reale ainda, né? Teoria Tridimensional do Direito em breve. Então, no nosso 12º exame, aí a mesma situação, um juiz filósofo, Hart, positivismo, né?
Estou aqui o I, positivismo, e utilitarismo, de novo, sendo cobrado. Nós temos aí Kelsen e Hart, assim, grandes expoentes do positivismo jurídico aí. Então vamos lá. Considere a seguinte afirmação de Herbert Hart. Seja qual for o processo escolhido, precedente ou legislação, para a comunicação de padrões de comportamento, estes, não obstante a facilidade com que atuam sobre a grande massa de casos coerentes, revelam-se como indeterminados em certo ponto, em que a sua aplicação esteja em questão. Então, algumas situações. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, seja qual for o processo escolhido precedente ou legislação para a comunicação de padrões de comportamentos, estes, não obstante a facilidade com que atuam sobre a grande massa de casos, revelam-se como indeterminados em certo ponto, em que a sua aplicação esteja em questão. Então, está deixando em aberto a situação. Essa foi a ideia que eu interpretei da situação. Então, Hart admite um grau de indeterminação nos padrões de comportamento previstos na legislação e nos precedentes judiciais. A respeito, assinale a afirmativa correta. Trata-se do fenômeno chamado na doutrina jurídica de lacuna material do direito, em que o jurista não consegue dar uma resposta com base no próprio direito positivo para uma situação juridicamente relevante. Cuidado aí, relevante. Então, letra B. Trata-se da textura aberta do direito, expressa por meio de regras gerais de conduta, que deve ganhar um sentido específico dado pela autoridade competente à luz do caso concreto. E aí? Na letra C, trata-se da incompletude do ordenamento jurídico, que por isso mesmo deve recorrer aos princípios gerais do direito, a fim de promover a integração do direito positivo. Cuidado que o direito positivo é o direito como norma, como fato. Trata-se do fenômeno denominado de anomia social, pelos sociólogos do direito, em que existe um vácuo de normas jurídicas e a impossibilidade real de regulação de conflitos juridicamente relevantes. A gente vai utilizar os princípios e consegue. Então, nessa letra correta aí, a letra B, trata-se, como eu falei com vocês, daquele texto em aberto, trata-se da textura aberta do direito, expressa por meio de regras gerais de conduta que deve ganhar um sentido específico dado para a autoridade competente, à luz do caso concreto. Então, se algo ficou em aberto, vem comigo, às vezes tem situações que a gente tem em aberto, ele vai ter que buscar uma norma que possa apresentar uma relação coerente com aquele fato, tá? Lembrando que aí o nosso direito positivo, nós temos aí o Hart e o Kelsen, são os dois expoentes do positivismo jurídico, temos outros, mas eles são importantes, né? Enquanto, por exemplo, o Kelsen vai dizer que qualquer conteúdo pode ser direito, tá? Então ele vai dizer assim, numa favela, se o pessoal que tem arma que manda faz o direito, né? Qualquer situação pode ser o direito, e Hart vai dizer que não é bem assim. O Hart ele vai dividir o direito em duas situações, em leis primárias e leis secundárias. As leis primárias, vamos dizer assim, numa linguagem popular, aquelas leis tribais, né? Onde o chefe determina isso. Mas para um pequeno grupo e tal, pode até ser uma base de regras primárias. Mas aí ele diz que para uma sociedade geral são necessárias as regras secundárias. E aí que vai entrar o processo de reconhecimento da lei, né? Que você vai ter aí, por isso que tem aquela separação, né? O legislador vai criar as leis e cabe ao juiz analisar e aplicar essas leis, tá? Chamada a regrazinha do reconhecimento aí, tá? Lembre-se que o positivismo ou o direito positivo é esse direito como norma, como fato, né? Como algo assim bem específico. A ideia do positivismo é até nossa bandeira tem lá ordem e progresso. Tentar buscar tudo como algo científico. É tanto que a gente sempre tem a discussão até hoje se é possível ver o direito por si só como algo científico, como uma ciência por si só, ou se a gente precisa de subsídios filosóficos para responder. Será que a filosofia e o direito podem se separar? Né? Posso pensar na separação? Então, essa é uma grande discussão, tá, gente? Lembre-se que a gente está falando de uma área filosófica, que várias correntes, várias ideias. Então, eu estou falando no sentido mais amplo, geral da história. Claro que sempre na filosofia tem aquelas situações que discordam, exceção, né? Fulano discordou de Aristóteles, veio Platão, discordou de Cicrano, mas, enfim, na visão geral, a ideia do positivismo é isso, pegando a ideia de Augusto Comte da relação positivista. Lembre-se até da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, tentando buscar, e até hoje até tem religiões positivistas, né? Buscar essa questão científica na história, beleza? Então, sempre buscando um viés científico aí.
Então você passa a ver o direito com uma outra visão. Gente, essa questão foi a questão polêmica de todas as questões de filosofia da prova até hoje. Essa questãozinha aí ficou sempre a discussão de qual é a sua resposta e se realmente entra um processo coerente nos fatos. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque se há uma certa coerência em relação a esses termos aí da história. Então o utilitarismo a gente já começou a ver um pouquinho hoje, já discutimos uma parte dele. É uma filosofia moderna que conquistou muitos adeptos no século XIX e XX, inclusive no pensamento jurídico. As principais características do utilitarismo são, então ele busca aí como meio, que eu falei com vocês, a felicidade. É a busca pela felicidade aí na história. E aí começa uma discussão, e aí a OAB deu essa resposta como sendo correta. Você tem o convencionalismo, o consequencialismo e o antifundamentalismo. O consequencialismo é essa relação que tem um meio, que busca uma consequência no fato. Tá? Então você vai sempre analisar o fato por si só, mas qual foi a consequência daquele fato. O convencionalismo é uma relação de convenção, mas no sentido assim, vamos dizer, matemático, que você começa a buscar. O convencionalismo, na verdade, ele bate com o empirismo. Enquanto que o empirismo, aquela situação que o David Hume, né, você se relaciona com o fato e através dessa observação com o fato, eu consigo criar uma teoria sobre isso, é o chamado, entre aspas, o conhecimento ele é adquirido com a prática, com a experiência, né? Então, através da experiência, o convencionalismo diz assim, através da razão, ele vem bater isso, a gente consegue também concluir algumas coisas. Então, ficou uma discussão dessas características principais, o antifundacionalismo, ou seja, antimetafísico e tudo mais, se são aceitos ou não. Então, algumas pessoas, alguns autores, só consideraram essa situação como correta. Mas lembre-se que a filosofia por si só é muito aberta na história. Então, o utilitarismo, ela sempre busca, e aí não estou defendendo o examinador, nem estou dizendo, eu acho que é polêmica essa questãozinha sim, tá? É aquela questão polêmica e vou dizer assim, ó, vou me arriscar e você pode até dizer que discorda do que eu vou falar. Mas nós podemos pensar numa viagem muito louca, vamos dizer assim, certa coerência em relação aos termos, mas não aceitando. Então, o convencionalismo como essa relação matemática de observação usa a razão. E pensando, não sei, eu vou tentar imaginar o que o examinador pensou. É possível sim essa possibilidade, já que a gente tenta sempre buscar o que é a felicidade, o bem maior. Né? Então a gente pensa essa relação matemática. Esse antifundacionalismo, ele metafísico, tirar aquelas coisas de sentimento, de razão, e aí tem aquela discussão se não é ou não é. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas pessoas dizem assim, eu lembro dessa questão na época, Bruno, aí muita gente diz que a questão está errada, tem que ser anulada. Eu digo, e inclusive ela não foi. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala em filosofia, porque a gente está falando de modelos, tá? Filosofia são modelos. Então é muito complicado discutir modelos, tá? Claro, a gente pode falar da visão de Kant, falar da crítica à razão pura de Kant, nós podemos falar da fenomenologia de Hegel, mas aí você está falando do termo. Mas na hora de fazer correlações, sempre é complicado. Eu acharia aí que faltou um bom senso. A minha humilde opinião, faltou um bom senso na história, tá? Então, nessa relação do consequencialismo, até o pessoal aceita que a gente visa, então, uma consequência. E qual é essa consequência? A felicidade, né? O princípio da maior felicidade até o utilitarismo. Essa relação de buscar uma relação matemática através da razão, então, poderia até, sei lá, grosso modo, pensar nisso, se você tivesse a mente mais aberta. Essa relação do antifundacionalismo foi o que pecou um pouquinho, né, de tentar ir contra isso aí. Mas, enfim, foi o que a OAB fez a letra A na história, tá? 11º exame, aí nós temos, Aristóteles e a razão prática da situação. Então, um conceito, né, e a razão prática lá de Kant e tudo mais, e a ética de Aristóteles. E, pessoal, por favor, vocês que vão ser advogados, não deixem de ler a ética de Ad Nicômaco. É um excelente livro.
É um pouquinho chato, porque Aristóteles é chato mesmo, não é aquela situação, ele desenvolve um argumento de forma grande, às vezes 1, 2, 3 páginas para construir um argumento, mas aí faz parte do Aristóteles, tá? Considere a seguinte afirmação de Aristóteles. Temos, pois, definido o justo e o injusto. Após distingui-los assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça, intermediário. Pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado. A ética Nicômaco e tal. De efeito, é correto concluir que para Aristóteles a justiça deve sempre ser entendida como o produto da legalidade, pois o homem probo é o homem justo, espécie de meio termo, relação de igualdade aritmética, ação natural e imutável. O que ele falou aqui no texto? Temos, pois, definido o justo e o injusto, após distingui-lo assim um do outro, e é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da justiça, pois um deles é ter demasiado, o outro é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. Então, Aristóteles, pessoal, ele apresenta a ética como um conjunto de regras que vai buscar a felicidade, tá? Então, Aristóteles vai dizer isso, a ética é buscar a felicidade. E ele trabalha com essa espécie de meio termo, né? É a chamada justa medida aristotélica. Só que tem um cuidado muito importante, vem comigo, nessa sempre discussão dessa justa medida, tá? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, então a gente tem que sempre buscar a justa medida. Eu digo, cuidado. Aristóteles, no livro 1, ele vai dizer o seguinte, cuidado com a sua referência, porque a verdadeira justa medida, ela só é encontrada no momento que você conhece os extremos, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, assim, uma pessoa muito corajosa pode ser uma pessoa imprudente. Uma pessoa pouco corajosa pode ser uma pessoa medrosa. Então, para uma pessoa meio termo, ele vai ser além do medroso. Então, ele vai estar acima. Então, é necessário ter um meio termo. Como assim, Bruno? Viajei aqui. Imagine que você conheça o extremo A e você conheça o extremo B. A justa medida vai estar aqui. Ou seja, é um elemento que é superior a B, mas é um elemento que é inferior a A. É um justo termo, ele vai estar no meio. Mas para você encontrar essa justa medida, é necessário conhecer os extremos. Então, nesse percurso da felicidade, vem comigo lá, Aristóteles vai descrever essa ética em busca da felicidade, a virtude, como homem virtuoso, né? Então, que Aristóteles até brinca, né? Aristóteles, como é a regra da felicidade? O que é ser feliz? É um homem que possui poucos desejos. É um homem virtuoso que consegue equilibrar isso. Então, Aristóteles, pessoal, auxiliou com a lógica, né? A base de tudo. Foi uma das pessoas que começou com o direito natural, que o direito surgia com o homem, esse direito faz parte do homem, direito natural. E essa necessidade do homem de viver em comunidade, e aí que lembra a situação aristotélica, tá? Aristóteles foi um cara que escreveu sobre muitas coisas, né? Hoje, infelizmente, a gente não fala, mas chegou a escrever até sobre física, mas, infelizmente, ele cometeu alguns equívocos. E a grande reclamação em relação a Aristóteles era essa, que ele sempre tentava colocar tudo através de uma lógica, né? Esse era o objetivo dele, tentava tudo amarrar as coisas, né? É sempre aquela situação tem uma historiazinha rápida da praia, diz que tinha um homem, né, fez um buraco na areia, Aristóteles caminhando pela praia, e começou a pegar um pouquinho de água e jogava no buraco. E Aristóteles começou a observar aquela cena e ficou nervoso e tudo mais, chegou e disse assim, meu amigo, desculpe incomodar, mas você não está vendo aí que você pegar essa água de cada esse buraquinho, você vai fazer o que com isso? Ele disse, não, meu objetivo é pegar água do mar e transferir para esse buraco. Aí o cara disse assim, Aristóteles, mas está vendo que isso é impossível? Ele disse, eu sei. Estou agindo igual a você, querendo pegar todo o conhecimento do mundo e passar por um buraco e trazer através de uma lógica, né? Então, conta essa lenda assim, aí em relação a Aristóteles. Botei número 1, essa é a 1, na verdade, essa é a 2 da questão aí. Boa parte da doutrina justo-filosófica contemporânea associa a ideia de direito ao conceito de razão prática ou sabedoria prática. Foi uma questão também que gerou uma certa polêmicazinha, que é algo mais filosófico do justo filosófico.
Então, a segunda alternativa é que apresenta o conceito correto de razão prática. Letra A, uma forma de conhecimento científico epistêmico capaz de distinguir entre o verdadeiro e falso. A razão prática não tem esse viés aí de conhecimento científico, né? Uma técnica capaz de produzir resultados universalmente corretos e desejados. Opa, isso daí podemos tirar. A manifestação de uma opinião qualificada do ponto de vista específico de um agente diante de um tema específico. Né? Manifestação de opinião. É a letra D, pessoal. A razão prática é essa capacidade de bem deliberar a respeito de bens ou questões humanas. Então, quando você fala em razão prática ou sabedoria prática, me lembra até uma coisa do dia a dia, né? Então, essa capacidade de bem deliberar a respeito de bens ou questões humanas. Algumas pessoas sempre quando falam, vem comigo, em razão prática, sempre pensam em uma pessoa em Kant, né? Mas Aristóteles também falou um pouquinho sobre isso da razão prática. Mas é claro, o pai dessa situação foi Kant, quando ele trouxe a crítica à razão pura. E aí onde ele vai dizer que a capacidade de bem deliberar a respeito de bens ou questões humanas. Então essa crítica à razão pura aí de Kant é considerada aí, entre aspas, o pai da razão prática para muitos. E aí, o nosso primeiro exame que teve aí a provazinha de filosofia foi aquela surpresazinha, Kant de novo, e aí trouxe a hermenêutica. A hermenêutica aplicada ao direito formula diversos modos de interpretação das leis. A interpretação que leva em consideração principalmente os objetivos para os quais um diploma legal foi criado é chamado de... Então vem comigo, nós temos as interpretações restritivas, extensivas, tá? Teológica. Então, a hermenêutica é um processo de interpretação do direito, né? Claro que a hermenêutica, na verdade, começou com a interpretação bíblica, né? A hermenêutica, na verdade, começa com o estudo da Bíblia. O pessoal diz assim que tem muita coisa oculta ou mística na Bíblia. Então, esse termo hermenêutica vem de lá, de observar, surgiu de estudar a Bíblia por si só, tá certo? Então, foi de lá que vem essa expressão. E aí, claro, surgiu a hermenêutica no sentido viés do direito, ou seja, como é que eu vou interpretar essa lei? Porque agora a gente passa para um outro ramo, a interpretação da lei. Então, por exemplo, teve uma situação recente, eu estava numa reunião de condomínio, e aí um morador, o prédio tem um probleminha, então ele aqui é reto, e aqui em cima ele faz uma ondulação. Então, para ter um fechamento de varanda, esse morador desse andar, ele não poderia fazer o fechamento normal, porque ele não tem a parte superior. O prédio não segue uma linha, ele faz uma curva. E aí ficou aquela discussão, disse assim, ó, ele não pode fazer isso porque o Código Civil diz que não pode modificar a fachada. E outra pessoa falou assim, ó, cuidado, ele pode fazer sim, porque ele não pode ser prejudicado, existe um princípio da razoabilidade. Aquela formatação acaba gerando, na chuva, molhação na sua varanda, na sua casa, na sua residência. Então ele não pode se prejudicar por uma situação de, entre aspas, vício de obra. Pensaram no estético e esqueceram do funcional. Então veja, a lei diz uma coisa, diz que é proibido e tal, mas aí você pode dizer, opa, mas tem uma exceção. Então a hermenêutica ela auxilia nessa situação de fazer uma interpretação. Qual o tipo de interpretação que você vai dar? Você vai restringir a lei? Você vai observar uma situação gramatical, uma situação autêntica da lei? Então esse é o objetivo da hermenêutica, é permitir essa interpretação, claro, observando. Então assim, algumas pessoas vão ter, por isso que vai ter sempre aquela discussão da lei, eu acho isso, eu acho aquilo, e é natural porque é a forma de como você vai interpretar essa situação, beleza? Então na letra A ele diz, a interpretação restritiva, por levar em conta apenas os objetivos da lei, ignorando sua estrutura gramatical, restringindo aí a ideia. Letra B, interpretação extensiva, por aumentar o conteúdo e significado de sentenças, com seus objetivos historicamente determinados. Aí observar a extensão da lei, o que vai acontecer. Muito cuidado. Letra C, a interpretação autêntica, pois apenas as finalidades da lei podem dar autenticidade à interpretação. Aí, beleza. E a letra D, que é a nossa resposta correta, é a interpretação teleológica, pois o sentido da lei deve ser considerado à luz de seus objetivos, tá? Então, muito cuidado aí, a nossa resposta correta é a letra D na situação. Tem a interpretação gramatical também, que você vai analisar o que está dentro da lei, tá? Então aí a letra A, a restritiva está errado. Quando a gente fala a restritiva, é aquelas exceções da lei que vai ter e tal.
dentro daquela determinada lei, as exceções. E aí, por último, vamos lá, manter os próprios compromissos não constitui dever de virtude, mas dever de direito, a cujo cumprimento pode ser forçado. Mas prossegue sendo uma ação virtuosa, uma demonstração de virtude, fazê-lo mesmo quando nenhuma correção possa ser aplicada. A doutrina do direito e a doutrina da virtude não são, consequentemente, distinguidas tanto por seus diferentes deveres, como pela diferença em sua legislação, a qual relaciona um motivo ou outro com a lei. Na verdade, pessoal, existe uma situação da discussão entre o direito e a moral, ou seja, esse conjunto de ética e de fórmulas éticas. Porque o direito, ele é punitivo, ele é algo externo. Então, eu cometi algo, tá? Eu vou sofrer uma punição em relação a isso. Mas eu posso fazer algo que não seja moral, mas não sofrer uma punição. Então, por isso que alguns dizem assim, o direito, ele faz uma restrição externa. Você, às vezes, não faz determinadas situações com medo de uma punição externa. Enquanto a moral, não. Você não faz pela sua consciência, ou seja, é um fórum íntimo interno. Então, é aquela situação que quando você coloca para fora, você não prejudica ninguém. Então, fica numa situação dessa entre moral e o direito. Claro que existem situações, existem princípios. Por exemplo, existe uma situação que observa a correção. Então, a diferença entre moral e direito é se há uma punição. Pode levar por esse viés, tá? Outro vai dizer que é algo externo e interno. Então, há um objeto de análise para definir se o direito e a moral são algo íntimos ou não. Então, vamos lá agora para a gente finalizar aí. Pelo trecho acima, podemos inferir que Kant estabelece uma relação entre o direito e a moral. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. Então, vamos voltar lá, ó. Manter os próprios compromissos não constitui dever de virtude, mas dever de direito, a cujo cumprimento pode ser forçado, mas prossegue sendo uma ação virtuosa, uma demonstração de virtude. Fazê-lo mesmo quando nenhuma correção possa ser aplicada. A doutrina do direito e a doutrina da virtude não são, consequentemente, distinguidas tanto por seus diferentes deveres, como pela diferença em sua legislação, a qual relaciona um motivo ou outro com a lei. Então, letra A. O direito e a moral são idênticos, tanto na forma como no conteúdo prescritivo. Assim, toda ação contrária à moralidade das normas jurídicas é também a violação da ordem jurídica. Mais ou menos, mas não, né, pessoal? O direito e a moral são idênticos, tanto na forma como no conteúdo prescritivo. Assim, toda ação contrária à moralidade das normas jurídicas é também a violação da ordem jurídica. Então, ele diz que o direito e a moral... Eu li a questão, a mesma questão. O senhor está dizendo assim, pô? Eu ia dizer que a letra A e a B estão iguais. Letra B. A conduta moral refere-se à vontade interna do sujeito, enquanto o direito é exposto por uma ação exterior, e se concretiza no seu cumprimento, ainda que as razões da obediência do sujeito não sejam morais. Letra C. A correção, tanto no direito quanto na moral, é um elemento determinante, e na possibilidade de impor-se pela força, independente da vontade, que o direito e a moral regulam a liberdade. Olha só. A correção, tanto no direito quanto na moral, é um elemento determinante. Não. Na moral, dependendo da corrente, não tem essa correção, não. Tá? Então a letra C aí já pode cortar. A moral é fora o íntimo, tá? É algo que eu deixo de fazer. É aquela situação que é algo que moralmente não é feito, mas não tem punição por isso, né? Por exemplo, vamos dizer que eu estou disputando um trabalho com o Otávio. E aí eu faço algo, peço lá vaga, uso. Então, moralmente não é aceito na situação, mas eu não vou ter punição por isso. Mas algo que não é ético e tudo mais. Pessoal, letra D aí, direito e moral são absolutamente distintos. Consequentemente, cumprir a lei ainda aqui espontaneamente não é demonstração de virtude moral. A discussão está aqui, ó. Absolutamente distintos. Há uma certa semelhança em direito e moral, claro, tá? Tem uma diferença, mas não são também algo totalmente distintos aí na história, como ele falou. Então, por isso que a nossa letra D também aí está errada. Na letra A, ele falou que o direito e a moral são idênticos. Então, a nossa resposta correta é a nossa letra B, como eu falei com vocês, a moral é algo do fórum íntimo. A conduta moral refere-se à vontade interna do sujeito,
enquanto o direito é imposto por uma ação exterior e se concretiza no seu cumprimento, ainda que as razões da obediência do sujeito não sejam morais, tá? Então a gente pode até cumprir a lei mais com medo do que porque seja algo moral, mas você ficou aí na dúvida, lembre-se que a moral refere-se à vontade interna, o direito a algo externo, essa ação, e aqui o problema da letra D, absolutamente distintos na situação. Então marca a Bzinha aí, nossa resposta está correta na situação. Vem comigo, e aí nós comentamos várias questões, falamos um pouquinho aí da nossa filosofia do direito, questões, algumas dicas, algumas partes básicas aí na história, e espero vocês também, quem sabe no próximo exame, que esse exame seja da aprovação, mas o próximo exame na partezinha ajuda a divulgar esse mega projeto aí, curso teórico, curso de questões e várias dicas. Não deixe de curtir lá no YouTube a páginazinha do EVP no AB, Facebook também, a nossa fanpage com dicas e tudo mais, e aguardem muitas novidades ainda nesse ano, beleza? Um abraço a todos, um beijo no coração, fiquem com Deus, bons estudos e sucesso aí na busca da carteirinha do AB. Firmes e fortes, até uma próxima oportunidade.